Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Acho que antes de começar disso, a gente tem que falar um pouco sobre o culto do retro enquanto mercado. Sim. Isso é uma coisa muito maior do que retrocomputação. Retrocomputação é apenas uma pequena parte daquele estado de espírito, daquele zeitgeist de querer reviver as coisas da infância. Ou quero pegar um pouquinho daquela diversão que eu tinha quando tinha 10, 12, 15 anos. Você falou disso, me lembrou uma frase do Rogério Bellarmino. Ele compõe um MSX2 mais um WC. Ele falou, cara, eu sonhei mais de 20 anos ter esse micro. Desde que eu era criança, eu via ver as fotos, vi que eu era adolescente, vi esse micro, falei, eu quero ter esse micro. Eu acho esse micro lindo, eu queria ter. Tô realizando um sonho. Isso é muito do sentimento de muitas pessoas. Hoje em dia, dada uma situação financeira melhor, você ter conseguido uns frutos do seu trabalho, conseguir ter uma condição financeira melhor, você tá podendo... Mas isso é natural que ocorra. Tipo, a gente tem mesmo essa nostalgia do que ocorreu há 20 anos atrás. Existe sempre, tem que existir uma preocupação com a preservação da memória. Sim. E aí você vê, por exemplo, voltando à retrocomputação, você pode considerar cada micro clássico é também um pedaço da nossa memória coletiva que vai junto. Cada aparelho Sim. que a gente tem na mão, seja um micro clássico, seja um toca-fitas, entendeu? É parte também da memória coletiva, porque foi construído com a lógica da época, com as pessoas da época, com o material da época, com a arte, né? O engenho e a arte da época. Isso é natural. Da mesma maneira que é natural que a gente tenha essa nostalgia de 20 tantos anos atrás, até porque em muitos casos era uma época que, enfim, que a gente achava, sempre tende a achar, né, que o passado era melhor, muitas vezes do que ele realmente foi. O passado era uma bosta. A famosa regra dos 15 anos que muita gente fala por aí, né? Só um parênteses pra explicar. A regra dos 15 anos diz o seguinte, que existem filmes que você não pode assistir depois de ter feito 15 anos, que depois se você vê, você vai ver que o filme realmente era horrível. Você tem uma memória muito boa do filme, você lembra muito bem do filme, você gosta daquele filme. Isso vale muito pra filme dos anos 80, né? Produções baratas dos anos 80. Você via, gostava muito, mas depois que você viu, depois de mais velho, você vai olhar que porcaria. Não, detalhe, os 15 anos não é do filme, é de você. Pois é, depois que você fizer 15 anos. Eu acho que existe uma regra análoga, talvez uma regra dos 10 anos ou dos 8 anos para desenhos animados. Sim. Mas Pica-Pau continua sensacional Sem até dúvida. hoje. Eu gostava quando tinha 5 anos e gosto agora. Agora tem alguns desenhos que eu não via desde que era criancinha, eu fui ver. Cara, que coisa tosca. Tem material que passa na regra, que ele passa pela regra dos 15 anos, ele passa. Mas aí vira um clássico. Sim. Felizmente... Pica-Pau é um clássico. Sim. Tom e Jerry é um clássico. Eu coloquei um objeto relevante aqui em cima da mesa que ilustra o episódio, tirei uma foto dele. Descreva. A descrição é o áudio? Você entendeu, Giovanni? Você é track também. Também com certeza é clássico. E já que vocês falaram em ficção científica e desenho, eu tenho que falar do clássico também Patrulha Estelar, ou Space Battleship Yamato, que é outro também que passa bonito. Inclusive tá recebendo um remake sensacional. Nessa altura do campeonato tá quase acabando. Pirata do Espaço. Credo. Pirata do Espaço realmente não envelheceu. Não envelheceu bem, E olha que é da mesma época. Dignidade, ao contrário de Yamato. Agora O que? Mas tinha o piloto Joe de outro mundo. E a Rita. Só um comentário. Mas esse não é um podcast sobre anime dos anos 80? Uma ET chamada Rita. Meu Deus do céu, vai estar piorando. Gente, percebam o que está acontecendo nesse momento e o que acontece em todo e qualquer papo entre um certo número de pessoas em torno dos 40 anos. O papo foi animadamente e desembestadamente para a cultura pop, desenhos, filmes, anime. Isso acontece em qualquer mesa de bar, acontece isso. Isso é o efeito do saudosismo. Isso
Exatamente, minha gente. E isso tornou-se um filão de dinheiro que a gente colocou. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos quem mora num grande centro no Brasil, falar das festas block. Ou festa flashback. Mas mais Tinha conhecido como festa block. aquele gordinho vestido de He-Man? Esse mesmo. Sim. Pô, não brinca não que eu fui uma formatura alguns anos atrás que o pessoal entrou com a música do He-Man e com espadinhas de plástico. Cara, durante Mas a música do He-Man, o tema do desenho ou daquele conjunto Só uma infantil? observação, eu acho que eu li em algum lugar que as maiores audiências do Gloob, que é o canal infantil da Globo, são He-Man e She-Ra. Não duvido. Então, Tem o desenho também da Globo que o pessoal lembra muito, Caverna do Dragão, o Dungeons and Dragons. mas esses acho que não passam no Gloob. Passaram É porque tem a história do capeta no Caverna do Dragão e eles não gostam disso. o Vingador, o cara de um chifre só, acho que ele é o capeta? Não, apenas consulte na internet a lenda urbana sobre o último episódio. Exatamente. Mas essa lenda urbana foi solucionada e existe. O roteiro verdadeiro do último episódio é um excelente episódio. E eu li o roteiro. Não sei, eu achei mais legal o da lenda urbana. Só pra completar a quadrilogia, outra série que eu também boto do lado dessas aí, o Thundercats, que também recebeu um remake recentemente. Peraí, João. Thundercats é depressivo, porque os caras são os últimos representantes da espécie e da cultura deles. Superman também é o último, é pior, é um só. É o mais depressivo ainda. Pelo menos tem 4 caras e 3 garotas, dá pra fazer reprodução. Não, tem Achei que a gente dá pra fazer suruba. Também. Regra 34. Ó, tá cheio do Thundercats, somente do novo. Então, olha só, além das festas block, que tem se popularizado extremamente, agora tá um pouco menos, não teve uma época que teve muito em alta, direto. Meu irmão Você fez todo- pra caramba é, a festa flashback tinha uma barra época que todo block. final de semana que se prezava tinha uma festa de volta aos anos 80. Sim. Daqui a pouco vão ser festas de volta aos anos 90 e aí vai ser complicado que vai todo mundo se vestir de grunge, né? Mas enfim, as camisetas xadrez já saíram do mundinho lésbico, já começam a tomar conta das pessoas de novo. Então, Mas agora não tá no mundinho hipster? exatamente. Além disso, bandas de rock, principalmente rock nacional dos anos 80, que foi um período que teve um conjunto de banda muito expressivo. Sim. Muitas voltaram a fazer sucesso, algumas estão fazendo Com as mesmas músicas. com as mesmas músicas. Algumas que honestamente não precisaram voltar, mas enfim. Sim. deixa eu falar. Sim, não vamos citar, mas tipo, tem banda que voltou e o cara tá fazendo tipo cover de todas as outras. Parênteses, Biquíni Cavadão. Sim. Fecha parênteses. Eu assisti o show deles que eles fizeram em Jacarepaguá, pro aniversário do município. Foi muito legal o aniversário do bairro. Fizeram a sessão comercial de Jacarepaguá, montou. Foi muito bom. Cara, aniversário do município, já emanciparam Jacarepaguá. Quase lá. Quase lá. Aí assim, fizeram lá, por exemplo, Biquíni Cavadão tá assim. Outras voltaram, por exemplo, o Traje a Rigor virou banda de estúdio do Hoje à Tarde, do Danilo Gentili, né? Outras bandas foram nessa vertente, voltaram. Algumas tentaram ensaiar, cantar músicas novas. Outras viraram apenas uma pálida sátira de si mesmos. Pra inicial. Oi, Blitz, tudo bem? Oi? Blitz. Blitz, Oi, capitão. Blitz, bem com Não, você? Blitz Voltou? Eu fui um show da Blitz em Saquarema no ano passado. Só tem o Evandro hoje. O Até Evandro porque a André Beltrão não volta mais, né? André Beltrão não. Que André Beltrão? Fernando Abreu. Fernando Abreu, foi mal. Ô, gente, vamos agora, respeitando o Alzheimer do João, vamos seguir adiante aí, vai. Sim. É aquela onda de produtos retrô. Geladeira retrô da Bastemp. TV retrô da LG. Ó, Não sei uma o que lá, retrô não sei das quantas. Há pouco tempo eu tava vendo de manhã, eu tava assistindo um pouco daquele programa que passa na Record Hoje em Dia. E aí tem um quadro que o jornalista Celso Zucatelli faz, que é o Zucatec, falando de coisa, tecnologia, tudo. Aí fizeram a questão do retrô. E algumas coisas eu achei curiosas, né? Porque a gente tá mais no meio, mas com retrocomputação. Então mostrou, por exemplo, carros. Gente que compra uma carcaça, literalmente uma carcaça de carro dos anos 40. Então mostrou uma picape Ford 44. O cara comprou, reformou o carro. Pra gente fez um carro novo em cima. Embaixo, né, no caso. Dentro. Embaixo, tudo bem. A orientação não é o problema. É sim, já imaginou o motor em cima da carroceria? Tá bom, você entendeu. Aí é Mad Max. O cara refez um carro e o cara colocou airbag, ABS, tudo lá, e ele botou lá. Quanto custa um carro desse pronto? Ele, 1 a 2 anos de trabalho, 180 mil reais. Aí o pessoal falou, pô, 180 mil é muito caro. Mas foi uma coisa interessante que o sujeito da mecânica falou, o proprietário. Se você compra um carro de luxo hoje a 180 mil reais, daqui a 2 anos ele vai valer 150. Esse carro tá valendo 180. Daqui a 2 anos ele vale 250. Ele é valorizado. Ele acaba sendo valorizado. Eu vi uma série de geladeiras anunciada há pouco tempo no Submarino, um estilo retrô. Colecionador de geladeira é novidade pra mim. Não, Deve ter. Não, mas assim, era um estilo de geladeira retrô. Custava, o preço da geladeira era tipo 4 ou 5 vezes o preço de uma geladeira comum. Já sei, canto arredondado, maçaneta pra abrir a geladeira. Isso. Aliás, vocês sabem por que as geladeiras não tem mais aquela trava na porta, igual as geladeiras de bar e açougue? Não sabemos, diga-nos. Antes elas tinham aquela trava pra porta não abrir por acidente. Porém, algumas crianças retardadas se enfiavam dentro da geladeira e a porta travava. E não conseguiam
poderiam sair. Ah, é verdade. É a medida de segurança que nem o furinho da caneta Bic, da tampa da caneta Bic, caso. E esses exemplos que a gente falou agora, né? Que a gente citou a TV da LG, que de vez em quando aparece em um encontro de recomputação. É bonitinha a TV, é bacana. Não, é aquela TV do Garrett. Não, tem outras pessoas que já apareceram. O Ricardo Wilmers levou uma dessa no encontro da Videomagia. Eu só lamento ela ser retrô demais e não ter 20 componentes. Ela é retrô demais, é de tubo. Não, ela é do Garrett, aquela TV. Composto, né? Pelo menos. Tem. TV descomposto. Os botões que enganam, você acha que é um botão analógico, é digital. A todos que têm acesso à TV por assinatura, já assistiram o canal History Channel, quais são os programas de maior sucesso do History Channel? Os aliens. Não, aquele grego com cabelo em pé, não. Trato Feito, Caçadores de Relíquias, Mestre da Restauração, Loucos por Carros, que é novo agora, são os programas que fazem mais sucesso. Sim. Todos eles tratam de alguma forma de itens antigos para comprar. E aliás, o Trato Feito apareceu um Apple II GS lá. Sim, eu vi esse episódio e no final o rapaz que trabalha na loja do Tian Li tava jogando. Aí ele pegou, levou uma bronca pra sair, tá lá, aí veio o Rick e foi jogar. Ó a tentação, esses joguinhos de Apple são tentadores, ó a tentação do capeta ali na sala que vocês viram. São os mais sucessos. Aí você ramificou pro Trato Feito Lusiana, que é o pessoal para uma outra casa de penhores. No Brasil tem aquela loja Caos, que agora eu tô fazendo um programa, fica na Rua Augusta, São Paulo, envolve compra e venda de itens antigos, né? E reforma. E o pessoal do Caçador de Relíquias se enfiando pra descobrir coisas que a gente já acha que não tem valor, mas tem. E outros programas. O Mestre da Restauração faz crossover com Trato Feito, já que ele manda restaurar um monte de coisa lá. Já houve um crossover triplo do Caçador de Relíquias, Mestre da Restauração e Trato Feito. Tem tudo a ver, né? Não, e com objetos de aliens, né? Caçadores de relíquias. Você cismou com Alien. Caçadores de relíquias são aqueles que os caras compram storages sem saber o que tem dentro? Não. Esse eu tenho no ENI, que é o que ainda mais. Esse é o pessoal que vai literalmente lá na casa dos outros, em venda de garagem. Ou seja, o equivalente norte-americano da gente em feirinha. Não, peraí. Não, lembrei o nome. É Storage Wars que eu tô falando. O Storage Wars é o que ainda mais, que é o que passa no ENI. O Caçador de Relíquias, eles têm uma loja que é a Antiga Archaeology, eles estão no Iowa, e eles têm uma van da Mercedes, vão rodando, vão comprando coisas. Tem a gerente lá, que é toda tatuada, a Daniele, que vai, não sei o que, e eles são dois amigos de infância, eles montaram a loja e eles vão correndo atrás de coisas do Arco da Véia. Então, assim, tem um mercado, em particular no Brasil, o pessoal gosta. O Trato Feito é o programa de maior sucesso do History. Não só o Trato Feito, como os outros também. Vem a reboque e eles fazem muito sucesso. Ou seja, a população gosta disso. Se gosta, tem mercado. Se há um mercado, pode ser explorado. Vamos ganhar dinheiro em cima. Tudo que é desejado pode ser vendido. A começar pelo sexo. Sim. Sim. E como é vendido, né? E como é, né? Então, como a gente falou, todos esses, tudo isso dessa cultura retro, isso volta hoje em dia da forma que as pessoas mostrem há interesse. Há muito interesse. No âmbito da retrocomputação tem sido uma crescente. Recentemente, a lista de MSX, a MSX-BRL, que é a maior lista de MSX do Brasil, atingiu 500 assinantes. E durante muito tempo a lista ficou empacada em 400 e poucos assinantes, 450, 460 assinantes. E agora, assim, recentemente ela atingiu 500. Não só pelos méritos das pessoas que estão na lista, que hoje em dia a lista melhorou muito em termos de qualidade, em termos de nível, diminuiu muito a quantidade de pancadaria que ocorria na lista. Desde a pacificação. Exatamente, desde a instalação da UPP. Então, melhorou bastante. Então, com isso, aumentou. Você vê isso. E as outras listas de ré também estão aumentando de tamanho. Tem mais gente chegando. A gente faz a MSX Rio 3 vezes por ano. Toda a MSX Rio, recentemente, aparece alguém que, puxa, eu usei esse micro, eu achei legal, eu descobri, vocês têm um site. Na MSX Rio agora teve também. Foi assim que eu entrei nessa vida bandida, né? Eu lembro de encontrar com você uma vez, eu encontrei contigo na Hobbyland. Antes de você entrar, lembra? Isso, mas eu já tinha dado um pitaco no MSX Rio em 2009, né? Sim. Olhar, interessante, fui embora, tá vendo? Só tinha MSX, que era um micro que eu nunca tinha mexido na minha época áurea, aí foi, então até que em um determinado momento desembestou. Aí deu no que deu, né? A gente tá aqui nesse momento gravando o estúdio J2, que é maior do que um carro J2, né? Porque não cabe tudo. Sim. Um grande santuário do Juan. E eu gravando o 35º episódio do podcast sobre retrocomputação. Exatamente. Pois é. É porque tem público. Tem gente que me pergunta, mas tem, entreguei o cartão ontem pra 2 amigos do podcast, adoraram o nome, né? Acharam curiosíssimo. Aí falaram, mas tem público. Eu falei, cara, a gente faz esse podcast há 3 anos e meio. Vamos gravar amanhã o 35º episódio. É porque tem gente que ouve. Ricardo, tô ouvindo. Algum deles é membro da Associação dos Críticos de Podcast? Não. Mas a galera se esconde, cuidado com eles. Ironicamente, um deles usou Amiga quando era jovem. O primo dele tinha um Amiga. Tem uma cultura, tem um público, e o público tá aumentando, e por que não explorar esse mercado? Isso aí só que tem um problema, né? Temos um problema da oferta. Sim. O problema da oferta
oferta. Tem público, gente procurando. Vamos lembrar o seguinte, né? Vários desses equipamentos foram pro lixo. Os computadores não são mais fabricados. Em quase todos os casos, a empresa original sequer mais existe. Inclusive, tem as que existem, finge que nunca fizeram aquilo antes na vida. A Gradiente, por exemplo, na timeline deles que eles tinham no site anterior, na linha do tempo da Gradiente, não tinha o MSX, não tinha expert. Eu fui mais irônico, eu pensei na Apple. A Apple também não cita a existência do Apple II? Eles fingem que não. É da época do Macintosh, né? É a ideologia do Steve Jobs. Ele é contra o passado, ele odeia a computação aberta, odeia o Apple II e odiava, e provavelmente no fundo odiava o Voz também. O lado irônico é que agora ele virou passado, né? E o Voz não, o Voz ainda está vivo. Sei. E antes que eu esqueça, acabei de ir no site que é o Shell da Gradiente e não tá lá ainda MSX. Ironicamente, eles colocam aquele gravadorzinho Meu Primeiro Gradiente, que não vendeu tanto quanto o Expert. Aquele Meu Primeiro Gradiente tá lá no site deles, listado na timeline. Na verdade, se você for pegar o histórico da IGB Eletrônica, que é a herdeira atual da Gradiente, e a detentora da marca, que licencia para a Companhia Brasileira de Tecnologia Digital, foi a maneira que eles encontraram para manter a Gradiente funcionando quando a Gradiente entrou em recuperação judicial. Sem pagar as dívidas? Você tem um buraco ali nos anos 80, inclusive. Tipo, no histórico. Ou seja, de forma resumida, a Gradiente tá quase que tipo que nem o Jerry Lewis, que fala que de 70 e tantos a 80 e tantos, ele não lembra o que ele fez da vida, porque ele tava doidão com anti-inflamatório. Tô vendo aqui o histórico do EGB. O histórico do EGB tem um buraco de 79 e pula pra 90. Olha, igual o Jerry Lewis. E a Telefone que foi antes. Afinal, quando era a Telefone que fazia o monitor da Expert. E se você for no site da Gradiente, gradiente.com.br, aí você vai ver que só aparece Meu Primeiro Gradiente e OS, mas não aparece Expert. E também não aparece Phantom System. Isso é uma falha grave também. Pois é. Daqui a pouco vou dizer que não aparece nem o Atari. Foi a parceria deles com o Nintendinho, né? Não, a parceria foi depois. Copiaram. Essa aí foi a piratagem mesmo. Ele consegue piratar duas coisas ao mesmo tempo, né? Aqui, ele consegue piratar o case do Atari 7800 e as internas do Nintendo. Não, e o formato de controle do Mega Drive. Isso, caramba. É praticamente um combo, né? É o Operate Combo. 4, pistola do Master System. Só melhora. Só melhora. Mas e até voltando no caso dos micros clássicos, cada micro clássico que pifa, deixa de funcionar, cai no chão, vira lixo, é um item a menos e, obviamente, o que não será mais reposto, né? É um item a menos também na oferta, obviamente, é alguns centavos de dinheiro que aumenta naqueles que aí permaneceram existindo. E o vendedor sabe disso e sabe que tem a clientela pelas bolas. Valeu. Imagina aquele povo que queimou o Commodore 64 em evento de Spectrum, aquele povo que queimou o Spectrum em evento de Commodore 64, aquele povo que destruiu o Atari ST em evento de Amiga. Eu acho que você queimou, eles certamente diriam que fariam de novo. Faria em dobro. Em dobro. Se pudesse queimar todos do mundo, queimava. Lembrando que foi na Europa. Aí ficar no computador organizado, aí isso é uma outra conversa de papo para outro dia. Isso é psicopatia. Exato, foi na Europa. Até hoje eu não vi nenhum caso brasileiro com isso. Agora eles estão totalmente sem dinheiro e chorando que não tem ele pra vender. Bem feito. Pois é, né? Uma coisa que é curiosa, a gente comentou, colocou na pauta, lembrar a preservação feita por algumas pessoas. Por exemplo, temos um amigo que é usuário de MSX de Porto Alegre, Marcelo Cello. Um abraço pra você, Cello. Que durante muito tempo ele frequentou os bricks, que são os sebos e as áreas de venda de sucata, tudo de Porto Alegre, e ele simplesmente adquiriu praticamente todos os experts e hotbits que ele encontrou. Porque ele dizia o seguinte: alguns pensam que isso é apenas uma compulsão. Aí ele falou: olha, eu gosto, eu compro porque eu gosto, mas minha principal motivação não é por compulsão, é porque é uma forma de preservar. Ele disse: esse micro vai sair dali ele vai pro lixo, ele vai ser quebrado, os ferros vai ser muito mal aproveitado e vai pra sucata. Sim. Se eu salvo esse micro comprando por uma micharia que seja, esse micro vai ser útil, alguém vai querer, e eu posso passar pra essa pessoa, eu posso dar o micro pra pessoa, alguém tá querendo um MSX de novo, eu posso passar pra ele, eu posso fornecer esse micro pra pessoa sem problemas. Tanto que eu tive em Porto Alegre em julho de 2012, fizemos um pequeno encontro na casa do Cello, tirei a foto de mais de 20 experts que eu encontrei na casa dele e tudo, e tinha um rapaz que tava, gente, Gustavo, e queria um expert. Ele falou: olha, escolhe o que você quer e leva. Não, a gente não paga nada não, cara. Pega um, escolhe, pega o que você quer e leva, é seu. Ele disse: é uma oportunidade que ele tem de estar salvando esses equipamentos que vão pro lixo. E assim ele fez um monte de equipamento que ele encontrou. Tudo bem, também o processo dele nos bricks era uma coisa assim, beirava a insanidade. De diariamente visitar todos os bricks e procurar todos eles e procurando coisas, itens, e ele conseguiu desencavar coisas como Atari ST, conseguiu encontrar Apple, conseguiu encontrar Intellivision, teve coisas que ele comprou fora, mas ele encontrou muita coisa, além de um monte de expert e hotbit. Em resumo, ele é o criador de gatos de micros clássicos.
gatos. Já viu Crazy aquelas... Cat Lady. Já viu aquelas senhoras que criam um monte de gatinho em casa? Ah, eu sei, a prima do meu pai tem 52. Viu? Meu Deus. Aí mesma E minha avó mora em cima. Mesma É o pior. filosofia. Se tiver alguém querendo um gato em casa, ela doa. Não, no caso dela, ela não deu. Nossa, então essa aí é compulsiva, colecionador de gatos. Ela tem problema. Tavares dos gatos. Mas a coisa boa é que o Expert não vai fazer xixi no seu sofá, né? Que eu saiba. Essa é a vantagem decisiva. E Juan, a coisa chata é que os dois experts não vão se cruzar e nascer um terceiro expert. Isso é uma pena. Mas enfim, assim, vocês já devem ter imaginado o que é que vai acontecer depois dessa, sei lá, uma hora que vai coisa pra cá. Vai chegar nesse ponto, né? Juntou a lei da oferta e procura. Você juntou a oferta limitada e descendente. E você juntou uma demanda constante com picos de ascendência, ou no caso da retrocomputação, uma demanda constantemente ascendente, não há como segurar o preço. Um exemplo aqui que o Ricardo acabou de anotar aqui no bilhetinho, né? Cadê? Ricardo, ele tá horrorosa. Ricardo, melhora a tua letra aqui, tá horrorosa. Lê aí, Ricardo. Eu só consegui ler Hot Beat aqui, ó, Ricardo. Tua letra tá horrorosa. Escreve em guardanapo primeiro, depois a gente lê isso aí. Uma coisa, por exemplo, que hoje em dia, por exemplo, em 2003, eu estava passando pela feira da Praça 15 anos, que não era uma coisa institucionalizada, bonita, melhorzinha do jeito como é hoje em dia, e me ofereceram um Hot Beat a R$30. Eu abri a carteira e encontrei R$15. Eu virei pro sujeito e falei assim, eu vou no banco, vou tirar dinheiro, vou voltar e quando eu comprar esse micro. Nesse intervalo, minha namorada, que não era a que hoje é minha esposa, me ligou. Aí eu acabei não voltando a buscar o micro. Me ofereceram um Hot Beat a R$30. Isso tem 10 anos. Você devia ter negociado pra levar ele por 15, tá vendo? Hoje... O André faria isso. Exatamente. Hoje... O André ofereceria 5. Ia virar na cara dele e dizer, tá caro. Não, isso não paga isso não, tá doido. Vira as costas e vai embora. Hoje, se oferecerem, pedirão 200 no mínimo. Tem outra. César, lembra uma vez que foi eu e você na feira da Praça 15 ofereceram um Odyssey pra gente? Lembro. O cara ofereceu o Odyssey por R$30. A gente olhou um pro outro, virou e disse, interessa? Não, vambora. O Odyssey tava bonitinho, com controle, com jogos, tudo. O cara veio atrás da gente gritando, faço por 20, faço por 20. A última vez que eu tive na feira e vi um eletrônico desse, eu vi um Atari. Tava bonitinho, ó, poucos cartuchos, controle, tudo lá. Virei pro sujeito, vem cá, amigo, quanto faz nisso aqui? Pô, amigo, veja bem. Quando ele usou o veja bem, eu falei, ih, lá vem. O cara pediu R$200. Tá vendo? Giovanni, você se lembra do preço que eu comprei aquele Apple IIe na Big Bar? Aquele que você comprou de mim, não sei quanto foi. R$50? Por aí. Eu comprei um Unitron, uma lojinha de secos e molhados, bazar do Centro Espírita, Allan Kardec, aqui do lado. Eu lembro que eu passei em frente, eu vi uma coisa que me chamou a atenção, era bege, e tinha uma forma característica. Eu voltei pra ver o que era. Sim, era um Apple II. Só que na hora tava atrasado, não dava pra parar lá. No dia seguinte eu fui lá. Era um Unitron, o cara me vendeu por R$50 sem poder testar, porque ele também não tinha conseguido testar. E era só um 74LS que tava detonado. O Unitron é igualzinho do que o Daniel arrumou. O meu teclado, que eu uso em casa, eu comprei na Bric Brac. É um Model M da IBM. Ele está com seus 20 anos de idade. Funciona muito bem e me custou a bagatela de R$10. É o teclado que eu uso. Eu lembro que na época que vocês ouvem às vezes em gravação, aparecendo um tlec, tlec, tlec. É aquele meu Model M. Aí eu fui procurar esses dias de curiosidade. Quanto é um Model M? Tem no Mercado Livre. Tinha um usado que o sujeito não mandava pelo correio, que ele dizia que era muito pesado. 150. Sim. Eu lembro que a Bric Brac ela tinha literalmente uma parede de teclado de IBM. Sim. Meu arrependimento de ter comprado 2 ou 3. Uma máquina que eu comprei com o conhecido que eu fui num cara que consertava televisão, essa eu tenho até hoje, a conta do Apple IIe, é o Commodore 128. Eu comprei ele, mais um 1541 e um monitor de fósforo verde, que também eu já passei, eu comprei os 3 por R$50. Então, gente, com isso, eu dizer que já foi o tempo que isso era barato. Você encontrava as ofertas. Eu gosto de dizer que as coisas acontecem o seguinte ciclo. É novo, é usado, é velho, aí vira clássico. É raro. É raro e vira item de colecionador. Se você esticar pro carro, quantos Mavericks você viu na rua ultimamente? Eu acho que o último Maverick que eu vi, eu estava em Porto Alegre. Foi o último Maverick que eu vi na rua. Fusca, gente, Fusca já foi carro velho. Hoje é carro coach. Exatamente. Na década de 80, Fusca você via a rodo na rua. Se Agora procura aí, Fusca hoje em dia. Gente, se interessar, alguém quiser comprar aí, pega o trabalho, tem uma concessionária que tá vendendo um Fusca rosa. Meu Deus. Enfim, né? Por mais que Fusca rosa em Campinas seja piada própria. Só foi. O sogro do meu irmão é colecionador de carros antigos. Ele tem um carro, mano, ele tem um Uno que eu uso normal, tem um Chevette, tem Fusca e tem mais uns 3 ou 4 carros bem antigos. Ele usa pra aluguel, aluga pra levar noiva, já que se tornando um filão. Ele aluga carro pra novela de época, pra serviço assim, funciona. Isso tem revertido um certo lucro pra ele. E há algum tempo, no aniversário do meu irmão, um amigo estava conversando, tentando convencer o seu carro, o sogro do Fábio, a vender um Fusca pra ele. O rapaz é procurador de justiça, dizia que ele tinha
tinha uma memória afetiva muito forte do Fusca, que o avô dele tinha um Fusca e ele queria, o sonho dele era comprar um Fusca e desfilar com um Fusca pela Barra da Tijuca. Detalhe, ele ofereceu 8 mil reais no Fusca e o seu Carlos não quis vender. O eletricista que fez serviço na minha casa tem um Fusca reformado que estava no Cavalete há 10 anos, reformou e botou lá. Anunciou o carro, pediu 8 mil, não vendeu, foi baixando, chegou a 5.500. Um dia ele teve na minha casa para ver alguma questão, o síndico de então, na época proprietário de um Citroën C4 Palas, não é um carro barato, hoje em dia ele possui um Hyundai Santa Fé e uma moto Kawasaki, né? É uma moto Kawasaki. A associação dos críticos do idioma japonês vão reclamar comigo se eu falar errado. Então é Kawasaki. Passou, viu o Fusca, procurou, falou e disse, eu lembro que ele saiu da minha casa falando, minha esposa veio me matar, mas acho que eu vou comprar um Fusca. 5.500 reais que ele tava pedindo no Fusca. Isso há 5 anos atrás. Deixou de ser, a queda do preço chegou a um ponto mas e virou um carro carro clássico. Meu sogro tá ferrado. Meu sogro gosta de Fusca, tá lascado. Não vai comprar Fusca por 1.500, 2.000 reais como ele comprava mais. Não. É só ele levar o André junto. Outro dia eu esbarrei numa reunião de carros clássicos lá na Praça 15. Foi num domingo. Por algum motivo eu tava na Praça 15 no domingo. E tinha Passala, um dos primeiros Passados dos anos 70. Até isso já tá virando clássico. Passala ou Passat? Passat. Eu vi nas fotos. O Passat dos anos 70. Sim, Passat virou carro clássico. O Opala, que a minha família teve 4, 2 do meu pai e 2 do meu irmão, também virou carro clássico. Um amigo nosso, nós conhecemos, colecionador de retrocomputação, teve um Dodge Dart. Abraço, Daniel Campos. Meu Deus. Um dojão. Imagina o Daniel andando num dojão. Mas carro, eu acho que ainda tem algum nível do mercado já ter se racionalizado, né? Tipo, você não vai comprar, o aumento de preço é muito menor. Eu acho que o mercado já se acomodou, né? E aquela coisa, de certa maneira, o próprio pessoal acaba, não sei o que, tá muito caro, tá muito baixo. A informação rola um pouco melhor e você consegue baixar o preço. Que é diferente do que tá acontecendo na retrocomputação. Até porque agora na retrocomputação é que a gente começou a ter a entrada da galera profissional. Sim. Cara, Feira de São Cristóvão você encontrava microclássico, encontrava videogames. Primeira vez que eu fui na feira, encontrei um Gemini da Sears, o clone oficial de Atari. Mas tinha gente via na feira, chegava lá cedo com mochila nas costas, mochila vazia, compra, bota na mochila e tô indo embora. De tarde o cara tá anunciando aquele micro no Mercado Livre, no aquele videogame. Dá uma limpezinha, tira umas fotos, já tá anunciando no Mercado Livre. Já tá Limpezinha? Tem cara que nem limpa. Isso é verdade. Os japoneses do Yahoo Auctions, na sua maior parte, não sabem o que é água e sabão. Devem ser japoneses e franceses. Tá mais difícil você ver. Você não tá vendo. O próprio, a gente brinca, fala do André, chamou o André um impiedoso. Ele começou essa fama porque ele era o rato da Feira de São Cristóvão. Chegava lá domingo de manhã e ele dizia, olha, só ficou o que eu não quis. O resto ficou pra vocês. Ele falou, não dá mais, você não encontra mais nada na feira. Primeira vez que eu fui na feira, eu tava tropeçando em Mega Drive. Você cuspia pro lado, você tava um Mega Drive. Pergunta se você acha Mega Drive na feira hoje em dia. E não tem muito tempo não, daqui uns 2 anos. De um ano pra cá, a quantidade de videogames já diminuiu na feira. Ó, Sim. nas duas, na de Praça 15 e na de São Cristóvão. Sim, sim. Essa última ida agora na feira que eu tive, eu encontrei a mesma pessoa vendendo cartucho, encontrei acho que um Nintendo 64, algumas coisas soltas assim, mas aquele Atari não tava mais lá. Uma vez teve gente que eu vi um vídeo recentemente, a pessoa foi e encontrou um Hot Beat na caixa, não estava mais lá. Já deu uma sumida, assim. Os especialistas, o pessoal, os negociantes, entraram e perceberam que isso é um mercado, é um filão e vamos explorar. Sim. Aí não chega na feira, para antes e vai por outros caminhos. Sim. Tem um papo que na Feira de São Cristóvão tem um cara de loja que já tem, vamos dizer, cartas certas, já chega lá e já arremata de cedo. O que você acha já é raspa do tacho. Chepa. Com isso você também tem as pessoas que piram no cabeção, né, e resolvem querer explorar o negócio, partir pra loucura, né? Sim, claro. Basta você pegar um item relacionado de alguma forma, mesmo que remota, ao todo-poderoso da Apple, colocar o nome dele lá, colocar Steve Jobs, já é o salvo-conduto, na opinião do vendedor, que ele tem justificativa para multiplicar o preço por 2, 3, 4, 5. Tem gente vendendo iPod com Steve Jobs no sobrenome. Isso. Uma das ilusões mais fáceis de vender aos incautos é a ilusão de que você pode fazer dinheiro fácil. Aí você fala, a pessoa que não tem muito conhecimento de causa, você consegue convencer ela de que, esse item de coleção você pode conseguir 1.000, 2.000 reais por ele. A pessoa vê o fantasma do dinheiro na frente e pira na batatinha. Aí começa a botar no Mercado Livre, no site de Ribeirão, por um preço que ninguém vai comprar e fica tentando botar e tentando e não baixa o preço porque possivelmente foi convencido
convencida a comprar aquilo por um preço ligeiramente abaixo daquilo, mas que já é alto demais, e ela quer fazer o seu dinheiro. Mas na verdade, nesse caso, o vendedor é que é um otário, não o comprador. A máxima do... Exatamente. Todo golpe tá relacionado com a ganância do otário que Exatamente. cai no golpe. Pro otário que tá vendendo aquele Expert Plus na caixa no Mercado Livre a R$2.000, o meu abraço. Porque é um otário. Porque ele é um otário. Sim. E já recebeu Então, vários vamos comentários do para o- pessoal da comunidade MSX dizendo, cara, por esse preço você não vai vender. Ah, o micro é meu, eu vendo pelo preço que eu quiser. Tá bom, vai pegar Eu mofo. até consigo visualizar a história. Alguém, olha, esse micro é peça de colecionador, olha, te vendo por R$1.000, você pode vender por 2.000. Não precisa ir muito longe, cara. M1721. Teve um cara anunciando no Mercado Livre, teve um sujeito que entrou embaixo, comentou e falou pra ele, todo mundo de retrocomputação quer, cara, você pode vender isso por 3, 4 vezes esse preço. O monitor foi pro cara botar R$600. Vai vender pra quem? Vamos hackear os servidores pro Mercado Livre, vamos achar o IP do comentador aqui que fez essa sandice, vamos dar umas porradas nele, vamos? Vamos. Porra. Giovanni, você tinha falado dos Next. A gente tinha conversado quando a gente tava bolando um protótipo de pauta sobre a questão dos Next. A última vez que se procurou, tinha umas 3 Nextstation no eBay, que são máquinas até razoáveis, você até consegue utilizar hoje em dia, que o pessoal resolveu meter Steve Jobs no nome e o preço tá lá em cima. Bom, aí tem toda a razão de meter Steve Jobs, né? Porque toda empresa, toda arquitetura de máquina é feito por iniciativa dele. Ah, fui saído da Apple, vou fazer a minha empresa. Foi a Next. Aí tem, tudo bem, é Steve Jobs. Next é Steve Jobs. O precinho básico. Tudo bem botar o nome do Steve Jobs. Tudo mal é o preço que tá. Você viu quanto estavam cobrando no Next Cube? Uhum. Eram perto de €2.000. Euros. Cara, é quase R$5.000. Mais de... Essas máquinas há pouco tempo você comprava por 200, 300. Os que realmente estão em baixa hoje em dia são os Macintosh PowerPC, Sim. 601 e alguns o Motorola. Esse o Sander e o Rogério Bellarmino compraram na feira da Praça 15 por R$18. Que assim, gente, se não tiver a cara clássica do Macintosh, aquele all-in-one com um drivezinho, você ainda compra barato. Sim. Vem cá, já que a gente começou, vamos logo chutar o pau da barraca? Vamos Claro. falar das Enche. podridão? Enche o pé e bica. Vamos lá. Alô, alô, repórteraço, alô? Interrompemos o podcast para uma notícia realmente extraordinária. Dia 17 de agosto, sábado, a partir das 9 da manhã, teremos na cidade do Rio de Janeiro a segunda edição da Retro Rio, no Colégio Grambel, na rua Moraes e Silva, 94, terceiro andar. Maiores informações podem ser obtidas em www.retrocomputaria.com.br/RetroRio. E voltamos à nossa programação normal. Vamos agora para uma notícia que achamos interessante, né? Que foi sobre o último computador da Acorn, o FIB. O último lobo da Tasmânia, ou como disse o Juan, é o último lobo de Cambridge. A gente já falou do FIB antes. Falamos Vocês várias vezes lembram? do FIB, né? A gente fala da carcaça do FIB nesse episódio, só mais pra frente. Não é na parte A, não. Vocês vão ouvir daqui a pouco falar da carcaça do FIB. Que é talvez aquilo que chama mais a atenção do computador, que seria a evolução da plataforma RISC-PC. RISC-PC 2, né, César? Aquele que você empilhava caixas de pizza Isso. e acrescentava recurso ao computador. Inclusive ele tinha um 486, que você poderia transformar sua estação RISC num PC comum e ordinário. O FIB seria a evolução desse bichão. Tiveram poucos modelos fabricados, basicamente protótipos, vários cases às vezes são vendidos no eBay em inglês. O que chama a atenção no equipamento é um simpático, discreto e aprazível tom de amarelo queijo cheddar e o design de curvas, que aliás é do mesmo desenhista, o mesmo designer do Zip Drive, pra quem não sabe. É verdade. E é um queijo Olha aí. muito bonito. E a outra curiosidade do FIB, né, que não custa nada ficar relembrando e enchendo o saco das pessoas, porque a gente é nerd. O nome FIB vem por conta da personagem Phoebe Buffet do seriado Friends. Eu não vi a Friends. Pouca gente assistiu. Eu nunca vi Friends. Quase ninguém, pra dizer a verdade. Ninguém hoje já soube que assistia Friends. Quase ninguém, né? Não, eu nunca vi mesmo. Não me interessava, não me empolgava. Eu sempre preferi Seinfeld. Mas tudo bem. Podia ter um computador chamado George, um computador chamado Kramer, né? Mas Kramer tem. Isso ia legal. Não sei se é por causa do Kramer do Seinfeld, mas que tem. Vamos ficar com a interrogação no ar. Sim. A única placa funcionando do FIB foi cedido para um encontro em julho, agora no último dia 5 a 7 de julho, encontro do pessoal do Rugol, grupo de usuários RISC-OS de Londres, foi exibido no evento no Silicon Dreams.
a única placa funcionando do Phoebe, ou seja, literalmente o último lobo da Tasmânia mesmo. Na verdade quer ver duas, mas uma deixaram a bateria vazar. Por que, Deus? Por quê? Deram esse mole, é? Deram esse mole. Tá vendo? Não usaram o Super Cap. E aí no link, tipo, tem toda a especificação da máquina. É bem bacana. E aliás, a imagem aqui do Porquê Deus, Porquê que o Juan resolveu colocar no post é do, talvez, sinceramente, do melhor filme estrelado por Vin Diesel, que é o Gigante de Ferro, que ele faz a voz do robô. É do Gigante de Ferro? Eu jurava que essa coisa tinha alguma coisa a ver com a animação da pizza. Essa aqui é o Jerry, do Gigante de Ferro. O melhor filme do Vin Diesel, porque ele só faz... Porque ele não aparece a cara dele, né? Ele só faz... É o melhor papel dele, né? É um papel incrível. Assistam. Vamos ser francos, eu até que eu gosto do jeito tosco dele de atuar no Riddick. Combina com o personagem. Vamos passar pro próximo ponto? Aliás, tem algum fã ou fanguel do Vin Diesel aqui? Opa, acho que o Sander é, né? Eu não sei. O Sander é o nosso Vin Diesel local. Bom, é o Sander, né? Ele é o Vin Etanol. Vin Diesel depois da pneumonia, né? Não, ele é o Vin Etanol. Ele não é diesel, é etanol mesmo. Nossa. A gente já cumpriu a cota de piada com o Sander assim com louvor. Sim. Tem que introduzir o 1541 e a pizzaria Micro Digital, tá? Obrigado 1541 eu já posso dizer. Agora eu posso dizer categoricamente que o 1541 é o dispositivo magnético mais tosco da história. Bom, mas isso não é novidade nenhuma. Gente, mas a única forma... Estamos sem notícia. 1541 é tosco, estamos sem notícia. Estamos sem notícia. Sim, mas agora tá comprovado. Eu mexi no 1050 da Atari e digo que o negócio é muito melhor. João, vai na Wikipedia, lê lá que os projetistas eles queriam fazer uma coisa com 1541 e eles usaram um lote de 6522 que estava bichado. E por isso que não deu fazer o que eles queriam. Mas peraí, Giovanni, fizeram 17 milhões de drives com 6502 bichado? Não, o 6522 tinha um bug. Eles não conseguiriam utilizar o recurso que eles queriam utilizar. Então implementaram aquilo que estava em hardware em software. Por isso tem o 6502 lá dentro. Só isso. O troço começou errado e morreu errado. Ainda bem que morreu. Gente, mas isso aqui não é um podcast sobre 1541, por mais que pareça às vezes. Ok, agora só falta a pizzaiolo. Bom, a gente vai conseguir encaixar a piada com pizza, porque vamos passar pra frente, senão a gente não acaba nunca isso. Os catálogos da Tend Complete 78, né? Ah, sim, os catálogos. Não só o de 78, mas os catálogos da Tend de quase todos os anos, né? Você vê a evolução da família TRS-80 e também da evolução da Tend para de investir no próprio equipamento, no caso da máquina de 8-bit, investir lá no Tend 1000 e posteriormente, quando ela desistiu de vez e passou a vender o micro dos outros, né? Cara, já que você falou em Tandy, eu descobri uma coisa. A Tandy fabricou disquete. Meu Deus. Ele só não colava etiqueta, não? Bom, aí depois eu tenho que averiguar se é só etiqueta, mas é um disco virgem, quer dizer, era virgem da Tandy. Sim, veio junto com o já citado 1050 da Tandy. Acho que eles vendiam, mas era OEM. Assim como eles tinham várias marcas de coisas com a marca Tandy, até hoje tem equipamento e outros trecos que eles vendem com a marca Tandy, eles devem comprar e colocar o nome apenas. Pode ser. Falando em nome, o computador que tem um dos nomes mais curiosos, ou pelo menos o nome mais charmoso, de acordo com o nosso editor paraguai-argentino-espanhol, o Racasta, né? O Verônica. O Verônica. Isso gerou tanta piadinha nos bastidores. Aliás, nos comentários, isso não gerou só piadinha. Isso gerou, assim, um Love is in the air, assim. Love is in the air. Everywhere I look around. Sem que, entre outras coisas, tivemos um comentário da Kim Tank. Ela é a própria. A própria, parece. A própria projetista da máquina, né? Morro de inveja a vocês que não tem comentários dos originais nos seus blogs. Não custa nada dizer que se você olhar no Blonde Hacks, você vai ver a quantidade de comentário que o Juan faz no blog dela. Enfim. Eu não comento nada, viu? Fofoca, tricô. Abafa o caso. Vamos voltar ao que interessa, que é o fato de que, nesse meio tempo, Verônica agora tem uma grande placa de expansão, no sentido de tamanho mesmo. O backplane original expandiu-se. E agora, finalmente, ela aceita um teclado USB. Que rendeu também mais um monte de piadas a respeito. Ainda mais quando você atrela o Google Translator
O Translate não faz isso no trabalho. Sim, justamente. Mas o interessante desses artigos, que a Queen Dunk, ela não tem conhecimento eletrônico, assim como você aí, Ricardo. Ela tá aprendendo enquanto desenvolve o próprio equipamento, o próprio computador. Eu tô aprendendo enquanto tô soldando o cabo. Então, vira e mexe, ela para numa coisa, ela volta pra prancheta de desenho, como faz o Coyote, e ela tá indo. Então, como ela não deve ter os vícios do projeto de rádio, né? Então ela vai saindo meio de orelhada até chegar no que ela acha a ideia mais interessante. E tá sempre disposta a ouvir o que os outros comentam. Quem pegar esse post aí sobre o teclado USB vai descobrir que todo teclado USB fabricado no mundo é também um teclado PS2, porque o chip tem os dois protocolos. E o circuitinho que ela fez lá, que ela interfaceia o teclado USB/PS2 com o 6522, aquilo você pode ver com o mínimo de conhecimento eletrônico como você interfacear aquilo com qualquer outro computador clássico que aparecer na sua frente. Ahá! Galera que tá reclamando de teclado, não aguenta mais usar teclado Expert na MSX, um abraço. Pois é. O 6522 ele é o análogo do 8550 da máquina do processador que é o PP da família Intel. Análogo, né? Que ele seja compatível. Não ponham palavra na minha boca. 8255. 8255. É um chip de I/O. Exatamente. A diferença é que acho que o 8255 ele equivaleria a 26522, porque ele tem 2 ou 4 portas de I/O. Tá vendo? Sim. Eu acho que pra fechar as notícias, a gente pode comentar a do Nintendinho, fala do Retromania? Sim, podemos. Então, aliás, em vez de falar da Retromania, vamos falar da semana inteira. sim. Vamos, evita falar de videogame, por razões óbvias, né? A gente prefere os computadores, a gente prefere jogar no teclado, como diria o Daniel. Daniel Campos, ele prefere jogar no teclado, porque ele até fala que a MSX tem que jogar no teclado, a mente dele não funciona de outra forma, mas vira e mexe surge alguma coisa que é tão interessante que não dá pra ignorar, né? E uma dessas foi o sujeito que fez não um emulador, né? Mas seria um interpretador em tempo real de código ROM do Nintendinho para rodar em Linux. Cara, ele tira proveito de várias coisas interessantes, features novas do compilador do LLVM e do Clang. Pois é. Também ele falou assim, você não queria fazer mais um emulador, a Node Nintendo Emulator. Então ele vai fazer um emulador que fosse um pouco diferente. Daí o fato de interpretei. Eu acho que o mais interessante isso é justamente que fica numa zona cinzenta entre a recompilação e a emulação. Porque nada impediria ele de pegar o código que está sendo interpretado e transformar num binário separado, que é aquilo que aquele russo lá fez no finalzinho dos anos 90. Anos 90, isso? Acho que foi. Com alguns jogos de MSX, recompilando hoje para serem binários de DOS. Sim, somente jogos da Konami. Acho que ele aproveitou, acho que todo jogo da Konami deve ter se aproveitado de alguma característica específica desses jogos, né? Sim. Já que a gente começou a falar de MSX, vamos lá, Ricardo, solte. Antes de falar do MSX, eu ia comentar que o Andrew Kelly fez é muito interessante, porque ele abre um novo tipo de, pro pessoal que gosta de hack, um novo tipo de hack, o hack em tempo real. Não, aquele negócio, não é uma coisa tão inédita que ele tá fazendo, assim, que assim, usar o compilador, a gente já viu recompiladores dinâmicos funcionando por aí. Sim. O Mission, o emulador de Coleco para MSX, aquele emulador de Game Boy para MSX, para fazer sua compilação dinâmica. Não, há muito tempo atrás, o próprio Executor, aquele que emulava código de Macintosh em DOS. Sim. Então vamos falar da cinema, não? Vamos lá, em homenagem aos 30 anos do MSX, uma outra efeméride, mas não relacionada à sessão efeméride do começo. Nós nos programamos para termos uma semana toda somente posts relacionados ao esse que é mais conhecido como o mais mágico dos microcomputadores. O MC1000. Embora haja controvérsias, como vocês já perceberam na opinião de alguns. Foram um total de acho que 11 posts, todos relacionados ao MSX no período. Foi a nossa maneira de comemorar, e aí desencavamos comercial da Gradiente 85, que o Cláudio Piccolo encontrou e colocou no YouTube, agradecemos ao Cláudio por isso, tanto da Gradiente quanto da Sharp. Do Expert cinza e do Hotbit preto, que é de 89, 88. 88, o Hotbit preto foi 88. Então, isso, ainda a coisa da Zemina, voltando falando de Coreia, tivemos posts, que até foi o César que escreveu sobre o Zemix Neo, e muita coisa que está surgindo da cena MSX
maneira coreana, que fica infelizmente lá. Os coreanos não sabem vender pra fora. Inclusive, eu acho que talvez seja talvez seja hoje a cena mais MSG mais interessante. A coreana. Aí tá saindo coisa mais interessante, né? Mas infelizmente muitas coisas ficam na Coreia. Tá sendo coisa interessante e inusitada. Foi liberada a ROM do Altered Beast para MSX, não aquele convertido de Spectrum. Até o Jun Chung, que no grupo do Retrocomputaria Plus passou na semana do MSX. E foi descoberto, mas só que esse ainda não foi dumpado, Robocop para MSX2, coreano também. Esse parece uma adaptação do jogo do NES. Também nada a ver com o jogo do Spectrum. Mais bonito, etc. Acho que é a adaptação do jogo do Master. Não, é um jogo de NES adaptado para MSX e Master System. Ah, tá. A pergunta, João, essa versão do Robocop já foi encontrada rodando nos melhores MSX do bairro? Não, ainda não foi dumpada. Ah, porque o Altered Beast é feio, desculpa. Filme dos coreanos, né? Então, vamos ser francos, a maioria dos jogos coreanos são feios. Você lembra de Double Dragon? Vigilante é pior. Jesus. Jesus mesmo. Mas além do próprio Robocop, um que eu gostaria que aparecesse, que esse parece que vale a pena, é o Gunsmoke. Isso é interessante. Coreano também. Além disso, a gente teve na semana posts relacionados ao Django, não o filme do Quentin Tarantino. Django, have you always been alone? Mas o tradutor, o francês que traduz o jogo numa quantidade quase industrial, mais coisas sobre micros, tudo, e fechamos a semana com mais um unboxing do Ricardo, agora com, na ocasião, mais um MSX na coleção, um National FS4500F, é um MSX com impressora embutida, e um MSX branco. Uau! Mais um unboxing do Ricardo no seu caminho para a senhora Ricardo falar: Ricardo, chega! Ela falou isso depois do 10º, aí eu virei pra ela, mas amor, não dá, ainda tem o 11º. Mais um, já tá pago, ele tá chegando. Ele chegou na semana seguinte, que é o Yashica YC64. Pronto, agora acabou a frescura. Eu também tenho um MSX vermelho, não me encha mais o saco. Você é um fanfarrão! Tá bom. Mas você é Chica, o que eu vejo nas fotos, ele é meio vermelho quase rosa, né? Cara, segundo o Rogério falou, ele é rojo. Vem da Espanha. É como assim, como eles falam. Veio, tá valendo, tá aqui. O micro é até bonitinho, legalzinho, a saída RCA dele é muito boa, ele é todo discreto, mas ele tem um pecado quase imperdoável, um slot. Ele não tem nem aquele esquema de um slot meio fudeba? Que o Gold Star tem de um slot, um Buzz Expansion? Não. E o Gold Star, o Samsung... Ricardo, não se preocupe, se ele é todo discreto, se puxa o slot da PPI. Eu sei, mas eu não tô querendo fazer essa gama no micro, eu tô... paciência. Mas o micro tem uma saída de vídeo boa, bonitinha, legal, 220, feito no Japão, como vocês já viram o post que eu coloquei aí com as fotos. O Nacho me impressionou, ele seria o micro mais pesado do que ele realmente é, ele pesa menos de 6 kg. Aí você vai pensar, 6 kg é pesado, sim, mas é um micro de 6 kg com uma impressora térmica embutida. Sim. O Expert, só ele, Expert com teclado, pesa quase isso. E não tem uma impressora térmica embutida. E é MSX1. Eu vou contar outra coisa. O Atari ST é uma máquina que é pesada, todos não gostam de chamá-lo de Tank Panzer, mas eu já percebi que o meu Sony MSX12 é mais pesado que o Atari ST. Sim. E é menor ainda por cima. O Rogério, quando esteve aqui em casa, quando ele veio trazer o Yashica, que o Yashica veio conforme da maneira como vocês leram no post, eu peguei e mostrei o National, que ele não tinha visto, ele pegou e falou, poxa, mais leve que o meu Sony. Imagina então o meu Sony. O meu Sony é um F700P, que é aquele com teclado separado, 9 kg. E que a Sony colocou lastro nos computadores para ninguém derrubar sem querer da mesa. Não, a Sony e a Philips, né? Porque os filhos do V250 também são bem pesadinhos. Aliás, falando em Sony, ela, para comemorar a MSX, ela fez a exposição, né? Com as máquinas que ela fez. Não, aquilo não é uma exposição, não. Aquelas fotos ali são seria um escritório de uma parte da Sony que fica na Holanda, né? E tem um museuzinho lá de equipamentos que a Sony vendeu na Europa. E tem os MSX lá. Então não é só pro aniversário do MSX, aquilo é permanente. Quem for na Holanda e não for na sede da Sony. Que a Sony, ao contrário de outras empresas que conhecemos bem por aí, ela lembra que vendeu MSX, né?
Gradiente? Não vou falar assim, ao contrário de outras e da nova outras. Isso. Falando nisso, me lembrou das comemorações dos artigos que saíram na revista semanal da ASCII, infelizmente em japonês, mas falando especificamente sobre a história do MSX, e matérias que saíram no Register. O press release foi enviado pelo pessoal do MSX.org para o Wall Street Journal e foi publicado. Sim. Tecmundo no Brasil e vários outros sites que celebraram a criação da Ace, esse micro que a gente até hoje fica tentando discutindo o que quer dizer a bendita da sigla. Sim. Aliás, voltando um pouquinho para a Sony, ano que vem, 2014, a Sony faz 20 anos da marca PlayStation, mas faz 30 anos da Sony Computer Entertainment. A divisão ela é 10 anos mais antiga do que a marca PlayStation. Aí o pessoal vai perguntar, ué, o que a Sony fazia há 10 anos antes do PlayStation? Antes do PlayStation, né? Como a gente falou aqui, a Sony fazia MSX desde 1984, abordou o padrão e nada mais, nada menos que os jogos, vários jogos foram feitos por ela, foram publicados por ela, então a Sony Computer Entertainment surgiu por causa do MSX. Expliquem essa, Teus. Então, não se esqueçam disso. Então é uma marca que hoje em dia ela se tornou própria, porque agora ela tem um hardware próprio, né, o PlayStation, mas em termos de jogos ela começou fazendo software para o MSX. É isso, acho que a gente pode fechar a sessão de notícias, né? Não, a gente não pode fechar não. O que for faltando? Acabei de ver que tá faltando aqui um dos itens obrigatórios. Qual? Pizzaria. Eu vou falar uma coisa obrigatória que eu acho que a gente não falou ainda na sessão de notícias. As outras nós já cumprimos. Por coincidência, no mesmo dia que o MSX faz 30 anos, a Atari comemorou 41 anos de existência. Quer dizer, ela foi fundada há 41 anos atrás. Então não existe mais. É uma existência um tanto quanto irregular, né? Passando por de mão em mão, prato em prato. Sim. A Atari começou em 72 com o Nolan Bushnell. A data de fundação é exatamente 27 de junho de 1972. Sinceramente, eu não acho que o pessoal da ASCII não tenha pensado em escolher esse tipo de data para ser meio simbólico também. Pode ser. Na verdade, o primeiro anúncio foi 18 de junho. Houve uma manifestação do pessoal da SoftBank, uma jogada para tentar desmerecer o padrão, mas a entrevista coletiva que lançou o padrão e as empresas que se posicionaram dizendo que iam produzir equipamentos compatíveis com o padrão MSX é realmente do dia 27 de junho. Ah, sim. Então acabou sendo uma coincidência. Eu creio que sim. E aliás, o pessoal do MSX.org já começou a discutir quando seria o aniversário de 30 anos do MSX2. Isso aí é para 2015. Isso é para 2015, depois da Copa. E depois da invenção do skate voador. Sim, vamos botar o MSX2 no hoverboard. Precisa cumprir a cota da pizza? Não, vamos deixar a pizza pro próximo episódio. São duas pizzas no próximo episódio. A gente pede meia calabresa e meia quatro queijo. Boa. Exatamente. Então tchau, né? Peraí, vocês não vão falar que eu comentei o Retromania, não, seu? Sim. Bastardos Inglórios. Retromania. Nessa semana de MSX, o Giovanni teve a paciência de destrinchar linha por linha do Retromania. Foi a entrada dele na competição do Tainliner do MSX.org. O Tainliner de MSX Basic da MSX.org. E você vai aprender técnicas bacanas de todos os tipos e tamanhos do Basic do MSX. Como você atochar tudo para diminuir a quantidade de linha no código, que era o pré-requisito do jogo, da competição, e o óbvio, como você montar um jogo em Basic. Inclusive com truques como temporização e até como transformar um if em um foreign do while. Tá aí. Uma ótima maneira que você conseguiu para comemorar os 30 anos do MSX. E teve gente que comentou nos comentários que esse foi talvez, na opinião da pessoa, o post mais importante de todos do Recomputaria Plus. Poxa, uau! Pois é, porque assim, geralmente o pessoal posta algum material, posta algum código, até na época das CPUs, quer dizer, vou pegar as inputs e ia ser engraçado, né? A descrição do código da input era a linha tal faz isso, a linha tal faz isso, é legal, né? Tchau. E a mesma coisa acontecia na CPU, né? Assim, era raro você ter um autor que pegava o programa que ele apresentava e listava para o cara entender o que o programa estava fazendo. Exceção, assim, artigos
artigos do Piazza, né? Artigos do Giovanni às vezes. Mas o grosso o programa é assim. Muitos são programadores com poucos anos de didática também de ser professor, né? Não, porque o programador não comenta código. É isso aí. Enfim. Eu termino com a piada. E, Ricardo, você acha que o Giovanni dá pra professor? Cara, isso aí é uma particularidade pessoal, assim, da inspiração de cada um, entendeu? O Sander dá, com certeza. O risco que a gente corre é se antecipar pra acabar em pizza. Opa, consegui fazer a piada pronta. Agora sim. Fechando, pessoal? Fechando. Enfim, aquele abraço pra todo mundo. E a gente volta daqui a, 30 dias. Quer dizer, com essas notícias, né? O episódio continua daqui a 2 semanas. Sim, claro. Botamos daqui um grupo período definido inteiro de dias, X. Será definido assim que a gente conseguir definir a nossa definição. Sim. Então a gente até mais. E detalhe, voltem o episódio, voltem esse trecho da sessão até lá o comecinho e anotem na agenda de vocês aí a data dos eventos, que com certeza você vai encontrar um ou outro participante desse podcast perdido por lá. Bom, então é isso aí, gente. Então, até a próxima aí e a gente se esbarra nos eventos. É isso aí, pô. Nos vemos na próxima sessão de notícias, no episódio, em evento, batendo papo, lendo post na Reportaria Plus, questionando a sexualidade do Sander, falando mal do 1541, comendo pizza do amigo digital, o que seja. Continua ouvindo a gente, comentando e a gente se vê. Até mais. Fui. E continue ouvindo o episódio tá muito bacana. Tá muito legal. A gente ouviu, ao contrário do a gente ouviu o episódio. César e Ricardo, a gente não tá questionando nada com relação ao Sander, nós temos certeza. Pois é, né? É isso aí. Pois é, né? E aí a gente volta por 2 semanas com o 35. Tchau! Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.